Olá, turminha! Não esquece de treinar o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome da sua professora ou do seu professor e a data. A nossa aula hoje é de português. Nós vamos falar sobre pontuação, entonação e expressividade. E vamos falar também sobre sílaba tônica. E olha as prosinhas chegando aí. Nós vamos estudar das páginas 29 a 39. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. Mas atenção! Não esquece de pegar o seu material. Pegue o seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha e o seu livro. Esse aí, gente, ó. Já estou com o meu aberto. Então, hoje nós vamos à explicação das páginas 29 a 39. Sim, nós vamos falar sobre pontuação, entonação e expressividade. Na página 29, tem uma atividade oral e escrita. Oral porque ela tem que ser falada, ok? Então, na leitura dos poemas que estudamos, né, até a página 28, menciona-se muito a expressividade, ou seja, a forma que é falado um poema, certo? Que é recitado. Na fala, nós podemos modular a voz. Para o que é modular? É mudar a voz, entendeu? Para dar significado ao que falamos. Por exemplo, quando a gente quer dizer ox, ou então a gente faz ox, 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 né? É muito comum aqui. Ou então a gente se assusta e faz eita! E agora? Não acredito. Eu tô com vontade de chorar. Então, a nossa voz ela pode ser modulada. E essa modulação que nós damos à nossa voz, né, que é uma espécie de musicalidade, nós chamamos ela de entonação. Então, nós podemos falar a mesma palavra, só que de formas diferentes, né? A gente pode dizer a dizer São escritas da mesma forma, só que são usadas entonações diferentes. Então, preste atenção aqui. Nessa tirinha aqui, a Mônica faz hã? Cebolinha, o que você fez com seu cabelo? Aí ele fala nada, só peguei uma ventaninha no caminho. Então, o an dela aqui é um an que tem o quê? O rosto dela mostra a expressão, que é o que nós falamos de expressividade, e a fala dela traz uma entonação. Para aí, como é que a gente vai saber da entonação do personagem? Observe aqui que depois do an tem uma interrogação e um sinal de exclamação, né? Tem a interrogação e a exclamação juntos. Quando eles dois aparecem assim, significa dizer que a pessoa ficou muito espantado, muito surpreso. Então, vamos continuar aqui. Aí temos aqui a primeira questão, que é para você ler em voz alta, certo? E aí responder as questões. O que é que expressa essa interrogação e essa exclamação juntos nesse primeiro quadrinho aqui? E no segundo quadrinho há um ponto de interrogação, ó, bem aqui no final da fala da Mônica. Que efeito de sentido a expressão facial de Mônica, né? E essa pontuação podem expressar. Então, observando a pergunta que ela fez e a expressão, significa que ela tá o quê? Feliz, contente, admirada, espantada, surpresa. E no último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam quais sentimentos?
observando aqui a expressividade do Cebolinha e o que está escrito no balão, né, de comunicação. O que você pode perceber? Que o Cebolinha está com que tipo de sentimento? Então, nós vimos aqui, ó, a exclamação, que é a pontuação que é usada quando as pessoas ficam admiradas, surpresas, né? Assustadas. A interrogação é sempre utilizada para fazer uma pergunta. O ponto para afirmar ou negar alguma coisa. E a vírgula sempre para separar algo que nós estamos explicando. Aqui na página 30, pede para você ler em voz alta esse trecho do poema Voo. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. E aí você vai observar que ao final, né, nós temos aqui, ó, um sinal de pontuação. Qual é ele? Ó, minha bonequinha vai trazer ele aí, ó. Nós chamamos ele de reticências, certo? Quando tem 3 pontinhos juntos, assim, ó, nós chamamos de reticências. E as reticências, elas têm uma importância na pontuação. Toda vez que você vê em um texto as reticências, que são esses 3 pontinhos, significa dizer que ali pode ter mais coisas, tá certo? Por trás, depois daquela fala do texto, depois daquela escrita, pode dar um efeito de continuação, tá bom? Na questão 3, nós temos aí um trecho, né? Pombo-correio. O pombo-correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um de seus pés uma mensagem que ela levará até sua casa. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje, em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Então, aqui é do livro O Segredo das Pedras Gravadas, de Charles Leroy, Escrever e Comunicar, certo? Da editora Scipione, do ano de 2004, página 38. E aí, o que é que nós vamos observar? Que aqui nesse trecho nós temos 2 sinais de pontuação. As aspas, que está aqui, ó, entre as palavras sua casa, e o parêntese que está aqui, né, ao redor das palavras na França. Então, por que as aspas foram usadas aqui, em sua casa? E por que o parêntese foi usado aqui na França, né? Tem Paris e, entre parênteses, nós temos na França. Então, vocês vão treinar essa leitura, né, em voz alta, escolher a expressividade a ser dada e vão ler aqui essas informações, certo? Para que servem as aspas quando elas são usadas e os parênteses também, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que as aspas, elas são sempre utilizadas para indicar o emprego de uma forma, né? Da forma diferente do usual. Por exemplo, o pombo, ele tem casa? Casa, como nós moramos em uma casa, sim ou não? Pense aí. Então, esse sua casa está se referindo a que casa do pombo? E o parênteses é sempre utilizado para explicar, certo? Algum comentário, ele vai trazer uma explicação a uma palavra anterior. Por exemplo, até hoje em Paris
Aí na França está entre parênteses. Isso aqui é para dizer que Paris fica na França. Aí, nesse trechinho aqui, nós temos, né, na página 31, um texto e aqui estão faltando alguns sinais de pontuação. Você vai ler em voz alta e vai perceber, certo? Quais são os sinais de pontuação mais adequados em cada caso. Ele pede para você reescrever, colocando os sinais de pontuação, então você vai reescrever. Lembrando de uma coisa, quando nós vamos fazer uma pergunta, nós utilizamos quem, o que, qual, como, por quê. Então, começando pelo título, você tem que analisar qual é a pontuação que tem que ficar aqui ao final e reescrever, tá certo? Também você vai empregar o parêntese, você vai perceber onde é que tem uma expressão, né? Uma explicação, e você vai acrescentar também aspas em um termo que esteja substituindo uma palavra que não é muito utilizada, tá certo? Então, você vai colocar as aspas aí. Então, o que foi que nós estudamos até aqui? Nós estudamos sobre pontuação, não é? Que nós estudamos que os sinais de pontuação, exclamação, ponto final, interrogação e reticências podem marcar o final de uma frase, né? Para que serve a pontuação? Para ajudar a gente a organizar as ideias e as informações do texto, certo? E a pontuação também vai indicar e ajudar na expressividade e a intenção do autor. Então, se não existissem as pontuações, as pessoas iam ler de todo jeito, iam ler direto. E aí, ninguém ia entender o que as pessoas estavam querendo comunicar. Então, pense bem, leia com atenção e coloque a pontuação correta. Aqui na página 32, começamos a falar sobre a produção do texto. Então, vocês vão criar um poema. Primeiro, você vai fazer a leitura, certo? Deste poema aqui, chamado Quero. E na página 32 e 33, né? Vocês têm o planejamento. Então, primeiro, você vai observar como foi que Thomas Roth fez esse poema aqui. Então, o que foi que ele disse que queria, né? Ele foi colocando os desejos dele. Então, você também vai começar o seu com quero. E aí, você primeiro vai fazer uma pequena lista. Você vai planejar o que você vai escrever. O que é que você quer, né? E aí, você vai planejar a sua lista e vai, certo? Fazer a sua produção de texto. Você vai dizer o que é que você quer para o mundo, né? Em que você vive. E isso vai ser o assunto do seu poema. Aqui na escrita tem os passos de como é que você vai escrever. E você vai revisar. Mas eu não sei se eu escrevi todas as palavras corretas. Pega um dicionário ou pede ajuda ao Google, tá certo? É só você até usar o microfone do Google que você vai perceber se você escreveu a palavra certa. Você fala a palavra e quando ela sair lá, você olha no seu caderno se você escreveu certo. E se nós estivéssemos na escola, nós íamos confeccionar o nosso varal de poemas e iríamos realizar um sarau, né? Um sarau é um momento particular onde as pessoas leem poemas, recitam poemas e poesias. Mas, com fé em Deus, esse momento de pandemia vai passar. E aí vem o poema. Aqui temos dois poemas, né? De cabeça para baixo e xícara. Você vai observar e vai responder de primeira. De qual deles você acha que vai gostar mais? E aí você vai ler e depois que você lê, você vai dizer, né? Para você mesmo aí, você vai pensar, eu achei que eu ia gostar desse, mas eu gostei muito desse outro. E você observa aqui esse poema visual, você observa que o texto está em formato de xícara, ok? Então,
Aqui pede para você pesquisar um poema lá na biblioteca da escola, mas nós não podemos fazer isso. Então você vai pesquisar mais um poema, vai copiar no seu caderno, vai aprender e vai dar a entonação correta e vai gravar um vídeo, tá bom? Recitando esse poema. Não esqueça de colocar expressividade, de colocar a emoção, tá certo? E nós estamos muito felizes com a realização das suas atividades. Nós adoramos ter você nessa aula conosco e até a próxima aula. Tchau, tchau!